maior e mais cruel experimento psicológico da história está acontecendo nesse exato momento. E todos nós somos as cobaias. Durante séculos, impérios dominaram nações inteiras com medo e violência. Roma tinha pão e circo, ditadores tinham exércitos e censura, mas hoje temos dopamina barata e rolagem infinita. A tecnologia evoluiu, mas o objetivo é o mesmo: te manter distraído para ser mais fácil de manipular. E antes que você pense, isso não tem nada a ver comigo, me responda honestamente. Quando foi a última vez que você assistiu um filme inteiro sem pegar o celular? Pois é, o que antes mantinha imerso por horas, hoje perde para alguns segundos de vídeos curtos. E a causa desse problema não é preguiça, é o sequestro do sistema de recompensa do cérebro, onde a indústria descobriu que se ele for alimentado apenas com prazer imediato, é possível reprogramá-lo para sempre buscar estímulos rápidos e a fugir de qualquer esforço. Cada deslizar de dedo, cada notificação aberta sem pensar, cada vídeo curto que você maratonou foi moldando um novo você. Um cérebro incapaz de focar, mas sedento por dopamina. E o mais assustador é que isso não é um problema individual, é um projeto coletivo. Porque hoje milhões de pessoas vivem assim, com a mente fragmentada, os pensamentos perdidos e a disciplina dissolvida, incapazes de sustentar a atenção por mais de alguns minutos. E enquanto você tenta se concentrar, algoritmos inteligentes disputam a próxima fração do seu olhar. O mundo transformou a sua atenção em ouro e está disposto a tudo para minerá-la. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Não é que você falhou, você foi hackeado. Nesse vídeo, você vai entender como essa captura aconteceu, como ela está destruindo a sua capacidade de pensar e, principalmente, como recuperar aquilo que tiraram. A atenção é a sua arma mais poderosa. E o sistema sabe disso, porque no final quem controla a sua atenção, controla a sua vida. E se você não lutar por ela, alguém vai usar contra você. Nada do que acontece hoje é obra do acaso. Não foi improviso, não foi acidente, não foi uma evolução natural da tecnologia. Foi engenharia, fria, calculada e multibilionária. Herbert Simon, economista e prêmio Nobel, avisou décadas atrás. Em um mundo com abundância de informações, o bem realmente escasso é a atenção humana. As empresas entenderam e rapidamente transformaram essa frase em um modelo de negócios global, onde o troféu é o controle da sua mente. Hoje, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram e todas as outras não competem entre si por inovação. Elas disputam o seu tempo de tela, porque tempo é dinheiro. Logo, quanto mais tempo você fica lá dentro, mais dinheiro elas ganham aqui fora. Mas para capturar a atenção humana, elas precisaram de algo maior que tecnologia. Precisaram hackear o seu cérebro. E para isso, utilizam 4 técnicas que se assemelham aos cassinos de Las Vegas. A primeira é a rolagem infinita. Provavelmente você já fez uma pesquisa no Google e percebeu que ao chegar no final da página é necessário clicar para avançar para a próxima página. Com as redes sociais isso não acontece. O conteúdo é infinito. Tudo o que precisa ser feito é apenas continuar rolando para baixo. O objetivo dessa técnica é eliminar o gatilho que te faria pensar em deixar a plataforma, pois não há botão de avançar ou sair dali. Em 2019, Asa Raskin, um designer americano que afirma ter inventado a técnica da rolagem infinita, expressou arrependimento pela invenção, dizendo que não previu as consequências e a descrevendo como um dos primeiros produtos projetados não apenas para ajudar o usuário, mas para mantê-lo deliberadamente online pelo maior tempo possível. Em segundo lugar, as notificações coloridas, principalmente vermelhas. Vermelho é a cor natural dos alertas biológicos e do perigo, mas também é a cor da paixão e da excitação, muito utilizada para chamar atenção e despertar urgência ou alerta. E aqui vale tudo. As mais variadas cores e combinações chamativas são usadas para capturar o seu olho e manter a mente curiosa. A terceira técnica é o autoplay. Você não precisa clicar no vídeo, ele simplesmente começa. O autoplay foi desenvolvido para aproveitar um mecanismo neural. Quando você não age, o cérebro assume que o contexto decidiu por você. E aí você vê um vídeo, depois outro e mais outro. E quando percebe, está 2 horas sentado com a coluna torta olhando para o celular. E a última e mais apelativa é a recompensa variável, considerado pela neurociência como o sistema de vício mais poderoso já testado em laboratório. Porque às vezes você recebe algo incrível e às vezes nada.
Isso ativa o mesmo circuito das máquinas caça-níqueis. Robert Sapolsky, neuroendocrinologista de Stanford, comprovou que recompensas imprevisíveis liberam mais dopamina do que recompensas garantidas. E adivinha qual sistema as redes sociais usam? O mais viciante. E desde o começo elas sabiam exatamente o que estavam fazendo. O cérebro humano é uma obra-prima da economia biológica. Ele não foi projetado para o mundo moderno. Foi projetado para sobreviver nas cavernas, com recursos limitados, tomando decisões rápidas e gastando o mínimo de energia possível. Isso revela uma verdade fundamental. Tudo que oferece prazer rápido e sem esforço se torna um atalho neural. E atalhos neurais viram hábitos. E hábitos, com o tempo, se tornam prisões. E o que está por trás da formação dos hábitos é a dopamina. A dopamina não é a molécula do prazer, como muita gente acha. Ela é a molécula da expectativa. A substância que empurra você em direção ao que o cérebro aprendeu que vale a pena repetir. E a dopamina tem uma lógica simples. Prazer rápido quer dizer aprendizado rápido. Prazer difícil significa aprendizado lento. Então, toda vez que você abre o celular e vê algo interessante, o cérebro aprende. Isso é fácil, isso é rápido, isso me dá recompensa. Faça mais disso. Em contrapartida, estudar, ler, escrever, manter o foco em algo mais profundo demanda um tipo de esforço que o cérebro só realiza quando não está intoxicado com o açúcar cognitivo. Assim nasce o condicionamento. Você não ficou preguiçoso. Você foi moldado por um ambiente que sabe exatamente como sequestrar o seu sistema de recompensa. Para provar isso, o neurocientista Gary Small, da Universidade da Califórnia em Los Angeles, realizou um dos estudos mais importantes sobre essa guerra cognitiva. Ele comparou dois grupos. O primeiro era composto por pessoas acostumadas a ler profundamente por longos períodos. O segundo era composto por pessoas acostumadas a navegar freneticamente em telas alternando estímulos. Usando neuroimagem funcional, ele observou que a navegação rápida ativa circuitos de busca imediata, comparação superficial e impulsividade. A leitura profunda, por outro lado, ativa regiões de memória, compreensão, abstração e raciocínio complexo. É como se fossem dois cérebros diferentes. E o pior, Gary constatou que quanto mais tempo no padrão digital fragmentado, menos o cérebro consegue sustentar a atividade necessária para pensar profundamente. Ou seja, uma mente treinada para a velocidade perde a habilidade da profundidade. Ler um livro se torna doloroso, não por falta de inteligência, mas por falta de prática neural. Portanto, ele concluiu que a internet não apenas compete pela atenção, ela lentamente reprograma a arquitetura cerebral, diminuindo a capacidade de fazer coisas relativamente simples como sustentar o foco por mais de 20 minutos, fazer uma leitura profunda ou compreender conceitos mais complexos. Assim surgem as pessoas que acreditam ser multitarefas, ou multitasking em termos acadêmicos. Um estudo da Universidade de Stanford demonstrou que o cérebro não consegue fazer multitarefa. O que ele faz é alternar rapidamente entre as atividades, com atenção fragmentada e menor eficiência. Ou seja, pessoas que fazem muitas coisas ao mesmo tempo têm pior memória, pior controle da atenção e mantêm informações irrelevantes na mente. Você acha que está sendo produtivo alternando entre os apps, mas na verdade o que está fazendo é treinar o seu cérebro a nunca mais ficar quieto, sempre buscando uma distração. É por isso que tanta gente por aí se autodiagnostica com TDAH. Na imensa maioria dos casos não é TDAH, é apenas um cérebro acostumado a buscar recompensas rápidas e a fugir de qualquer esforço. Alguns até se automedicam com reguladores de dopamina, mas só o que conseguem fazer é piorar a situação. No Brasil, o Índice de Letramento Científico elucidou o que pode ser chamado de emburrecimento funcional. Mesmo entre as pessoas classificadas como tendo letramento científico proficiente, 35% afirmaram ter dificuldade ou incapacidade de interpretar um simples exame de sangue. Essas pessoas têm diploma, algumas têm pós-graduação, mas não conseguem interpretar informações básicas de saúde. Esse fenômeno pode ser chamado de analfabetismo funcional de alta escolaridade. Não é um problema individual, é um sintoma social, e a doença é a perda da profundidade intelectual. Quando a mente é condicionada a estímulos curtos, recompensas rápidas, textos rasos,
vídeos de 8 segundos e navegação infinita, ela perde a capacidade de interpretar dados, raciocinar, analisar criticamente, sustentar o foco e conectar informações complexas. Não é que as pessoas estejam menos inteligentes, é que elas usam cada vez menos as regiões do cérebro responsáveis pelo pensamento profundo. E assim, pouco a pouco, ocorre o definhamento cognitivo. E aqui está o X da questão. Pessoas que não leem, não interpretam, não criticam, não sustentam a atenção, não suportam o silêncio e não conseguem lidar com o tédio, são pessoas mais manipuláveis, mais impulsivas, mais emocionalmente frágeis, mais suscetíveis a narrativas simples, mais dependentes de distração e mais incapazes de ver o próprio aprisionamento. Em outras palavras, pessoas distraídas são mais fáceis de controlar. E as plataformas sabem disso. Os governos também. Nada no seu feed é aleatório. Cada toque, cada segundo de vídeo, cada deslizar de dedo alimenta sistemas que te conhecem melhor do que você mesmo. As plataformas realizam milhares de microtestes todos os dias. Elas não estão te observando, estão te moldando. Cada cor, cada animação, cada mudança no design é testada para medir qual combinação te deixa mais ansioso, qual te prende mais, qual te faz voltar, qual te gera mais dopamina, qual aumenta sua dependência. É literalmente neurociência aplicada para a captura. Um estudo da Universidade de Harvard descreve isso como otimização comportamental algorítmica, sistemas inteligentes que aprendem com precisão cirúrgica quais gatilhos te fazem agir. E onde há previsibilidade de comportamento, há controle. A indústria descobriu um ciclo perfeito, um mecanismo de autorreforço. Primeiro, você fica mais distraído. Segundo, o algoritmo entende que você gosta de estímulos rápidos. Terceiro, ele te entrega mais estímulos rápidos. Quarto, seu cérebro se adapta a esse novo nível de velocidade. Aos poucos, a sua capacidade de foco vai se esvaindo. E enquanto você acredita estar apenas passando tempo, plataformas multibilionárias estão convertendo seus segundos de atenção em dólares. É por isso que a frase clássica permanece verdadeira. Você não é o cliente, você é o produto. E o custo desse ciclo não chega por boleto, ele chega pela vida. Quando você perde o foco, não perde apenas a profundidade, perde a direção. A mente hiperestimulada não descansa, ela implode. O resultado é sentido através de metas abandonadas, projetos que nunca saem do papel, livros que viraram decoração, conversas que ficam na superfície, ideias que não amadurecem. Um corpo que repousa, mas uma mente que nunca desliga. A ciência já mostrou isso repetidamente. Pesquisas da Universidade do Texas, de Harvard e de Stanford indicam que o estado cognitivo fragmentado, causado por distrações contínuas, está ligado a um aumento da ansiedade basal, a uma menor capacidade de manter a atenção voluntária, a uma diminuição da motivação intrínseca, a uma piora na memória de trabalho e a uma queda significativa na atenção executiva, aquela responsável por planejamento e tomada de decisões. E aqui está a verdade que ninguém quer admitir. Você não está cansado porque trabalha demais. Você está cansado porque vive com uma mente que nunca desacelera. O cansaço moderno não é físico, é dopaminérgico. O seu cérebro foi treinado para operar em modo hiperestimulado o tempo todo. E quando você fica finalmente em silêncio, sente abstinência. A mente pede por mais ruído, mais movimento, mais telas, porque desaprendeu a descansar sozinha. É por isso que até nas horas vagas você se sente exausto. Por isso que mesmo descansando nunca desliga a cabeça. Por isso que apesar de tanto conteúdo, você sente que não evolui. Você não perdeu a energia, perdeu profundidade. E o custo não é apenas cansaço. É tudo aquilo que você poderia ter sido, mas não foi. A boa notícia é que você pode recuperar o seu cérebro, mas não vai ser fácil, porque agora ele é mimado. Agora ele quer dopamina rápida, quer o caminho mais curto, e você vai ter que ensiná-lo a voltar para o mais difícil, para o que realmente importa. 1. Elimine gatilhos de dopamina rápida. Desative 90% das notificações. Remova aplicativos viciantes da tela inicial. Limite as redes sociais a horários específicos.
Seu cérebro precisa passar por uma abstinência controlada para reaprender a viver sem o estímulo constante. 2. Treine a atenção profunda diariamente. Faça 25 minutos de foco sem interrupções. O método Pomodoro pode auxiliar. Faça uma leitura diária de 10 a 15 minutos de um texto longo. Escreva um parágrafo por dia para treinar a clareza e a concentração. Fazer um diário ou journaling é muito bem-vindo. Não é sobre produtividade. É sobre reconstruir circuitos que foram corroídos pelo excesso de estímulo. Nos primeiros dias, você vai se sentir incapaz de ficar parado. Mas cada minuto de foco profundo é como um levantamento de peso para o córtex pré-frontal. 3. Reduza as multitarefas. Faça uma por vez. Uma aba aberta. Um projeto por período. 0 alternância enquanto está executando algo cognitivo. Seu cérebro precisa reaprender o caminho do foco. 4. Higiene mental digital. 1 hora sem celular ao acordar. 1 hora sem celular antes de dormir. Fim do scroll automático. Abra o app com propósito. A mente precisa de silêncio. Você precisa reaprender a conviver com o tédio. 5. Por último, mas não menos importante, retorno aos objetivos esquecidos. Pense por um instante. Quem você estava tentando se tornar antes de se perder no feed? Todo mundo tem um sonho enterrado sob horas de distração. E propósito é o antídoto mais poderoso contra o vício digital. Quando você encontra o que realmente importa, o superficial perde força. Você não nasceu para viver distraído. Não nasceu para ser uma peça num algoritmo. Não nasceu para passar a vida inteira consumindo o que os outros criaram. Você nasceu para criar, para pensar, para agir, para transformar. E se você chegou até aqui, significa que ainda existe dentro de você uma voz, pequena, mas viva, que está pedindo para voltar. A atenção é o bem mais valioso que você tem. E se roubaram isso de você, talvez seja a hora de pegar de volta. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal. Aqui falamos sobre comportamento humano e reflexões que vão além do comum. Um abraço e até o próximo vídeo.